Olá a todos! Com certeza você já sabe o que são tributos imobiliários, não é mesmo? Então, tributos imobiliários são os tributos que têm como fato gerador a propriedade ou a transferência de um imóvel, seja ele urbano ou rural, e que tem por base de lançamento o valor venal desse imóvel. São tributos imobiliários sob a alçada do município, o IPTU, o ITBI e a contribuição de melhoria. Sob a alçada dos estados é o ITCMD, o qual incide sobre as transferências de imóveis havidos por herança ou por doação. Na alçada da União é o ITR, que incide sobre os imóveis rurais. Só uma curiosidade, a tributação imobiliária é a mais antiga e a mais disseminada forma de tributação que há no mundo todo, havendo registros de sua aplicação em povos da antiga Mesopotâmia e no Egito, desde muitos anos antes do nascimento de Jesus Cristo. A Inglaterra tem legislação da taxação sobre a propriedade desde o ano de 1085. O valor dos imóveis de uma cidade parte de dois instrumentos que a Prefeitura Municipal administra: o cadastro imobiliário, onde estão registradas as características de cada imóvel, e a planta de valores, a qual define os valores unitários de terrenos e de edificações, os quais, combinados com os dados do cadastro imobiliário, vão definir qual é o valor venal dos imóveis. A planta de valores define parâmetros de valor que são aplicados, de maneira geral, a conjunto de imóveis situados na mesma zona ou em mesmos locais da cidade e que, por isso, é chamada de planta de valores genéricos ou simplesmente PVG. Assim, é muito importante para a administração de uma cidade saber qual é o valor correto dos imóveis, para poder tributar esses imóveis com justiça fiscal. Se a planta de valores genéricos de uma cidade estiver com valores defasados ou tiver sido calculada de forma equivocada, pode estar tributando a mais imóveis de menor valor, penalizando as camadas mais pobres da população com a sobrevalorização de seus imóveis, ou então tributando a menos imóveis de maior valor, beneficiando aí as camadas mais ricas da população e prejudicando a arrecadação municipal. Para o município, ter uma correta planta de valores genéricos é a sua garantia de estar praticando justiça fiscal na tributação imobiliária. A situação mais comum encontrada nos municípios brasileiros é o fato destes não terem plantas de valores genéricos elaboradas com base em critérios técnicos, distorcendo aí toda a base de lançamento dos tributos imobiliários. Uma boa parte dos municípios ainda tem planta de valores elaboradas por comissões de avaliação, designadas pelo prefeito municipal, as quais tomam por base a opinião de pessoas que trabalham com o mercado imobiliário, mas que não seguem um critério que possa ser comprovado tecnicamente, em casos de questionamentos pelos contribuintes ou em eventuais demandas judiciais. Existe uma norma técnica, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, que é a norma número 14.653, que define os principais procedimentos, critérios e parâmetros que devem ser seguidos para a correta elaboração da PVG. Conforme determina essa norma, todo procedimento para avaliação de imóveis, seja avaliação específica ou de âmbito coletivo, deve ser comprovado tecnicamente e todos os parâmetros utilizados na avaliação devem ser explicados e demonstrados. Qualquer que seja o método avaliatório utilizado na elaboração de uma planta de valores genéricos, todos eles devem partir de uma amostra imobiliária representativa, cujos dados são formados por imóveis que estão à venda ou que foram recentemente transacionados no mercado imobiliário local. Os dados da amostra imobiliária devem ser coletados em todo o perímetro urbano e para os mais diversos tipos de imóveis e de situações que possam ter influência e possam explicar como se dá a formação do valor dos imóveis na cidade. A partir da amostra imobiliária, o tratamento dos dados pode ser efetuado por duas maneiras. Uma é o método de estatística descritiva, que considera o tratamento dos dados por fatores de correção. O outro,
que é mais correto tecnicamente é realizado por métodos de estatística inferencial, onde os dados são tratados através de equações matemáticas, as quais estabelecem a relação entre o valor de um imóvel e as diversas variáveis, qualitativas e quantitativas, que são relevantes para a formação do valor imobiliário. Dentre as variáveis que têm influência na formação do valor dos imóveis de uma cidade, podemos citar, por exemplo, a localização geográfica do imóvel, o tamanho do terreno, o zoneamento de uso estabelecido pelo plano diretor da cidade, a proximidade ou afastamento de polos de valorização, tais como escolas, parques, vias estruturais ou centros de comércio, a renda média da vizinhança ao imóvel, a infraestrutura pública disponível, a proximidade às zonas de risco ambiental ou risco social, dentre outras variáveis. Todos esses fatores de valorização ou desvalorização devem, então, ser tratados e considerados pelas equações matemáticas, para se conseguir chegar aos modelos estatísticos que expliquem como se dá a formação do valor imobiliário na cidade. A planta de valores genéricos tem, então, como resultado uma listagem e o lançamento em planta cartográfica dos valores unitários de terrenos, válidos para cada face de quadra ou cada seção de logrador da cidade, e os valores unitários de edificações, obtidos para os diversos tipos e padrões construtivos das construções que formam o padrão arquitetônico da cidade. Uma vez definidos os valores imobiliários unitários, esses valores são então correlacionados aos dados de terrenos e de edificações, que estão registrados no Cadastro Imobiliário Municipal, para permitir o cálculo do valor venal de cada imóvel. Para esse propósito ainda, são previamente definidos os critérios para o cálculo de valor dos imóveis com características especiais, como, por exemplo, imóveis com grandes áreas ou que tenham proporção não normal entre a testada e a profundidade dos terrenos, ou ainda imóveis com limitação de uso, dentre outras situações especiais que podem ser encontradas e que devem ser previstas na PVG. A partir daí, é então efetuado o cálculo do valor venal do terreno e das edificações de cada imóvel, e é feita a simulação de lançamento do IPTU para o próximo exercício, considerando hipóteses alternativas de diferentes alíquotas para lançamento do imposto. Uma vez aprovada a PVG pela administração municipal, é então elaborado o projeto de lei da planta de valores genéricos e das eventuais alterações necessárias no Código Tributário Municipal para encaminhamento à deliberação da Câmara Municipal. Nos colocamos à disposição dessa administração para eventuais detalhamentos do que foi ora apresentado. Muito obrigado por sua atenção.